Então, na realidade, para a gente poder fazer esse cálculo da chuva-vazão para um evento de cheia em bacias médias, a gente vai ter que seguir um certo roteirozinho. A gente já viu, vocês já viram anteriormente, o cálculo da precipitação. Mas para o cálculo da vazão, a gente vai ter que, primeiro, calcular o tempo de concentração, que vocês já viram que o cálculo do tempo de concentração é chave para a definição da duração da chuva de projeto. Mas agora o tempo de concentração ele vai ter uma outra função, que vai ser a função depois de definir esse hidrograma, o hidrograma que nós vamos utilizar para transformar essa chuva em vazão. O segundo ponto que a gente vai ter que discutir, e agora com um pouco mais de detalhe, diz respeito exatamente ao cálculo da precipitação efetiva. A precipitação efetiva é o volume, está associado ao volume que vai escoar. Então, esse cálculo da precipitação efetiva, um dos métodos mais comumente utilizados por nós, é exatamente o método da curva number, que a gente já viu. Então, esse método da curva number é o CN, que ele relaciona precipitação com relação à precipitação efetiva. Se o CN for 1, é exatamente a bissetriz do primeiro quadrante, ou seja, toda chuva que ocorreu transformou-se em precipitação efetiva. Quanto menor o CN, todos eles são menores do que 1, quanto menor o CN, menor foi a proporção do que choveu, que se tornou escoamento superficial direto. Para o cálculo do CN, a gente tem uma tabela que relaciona o tipo do solo, A, B, C, D, que são os tipos de solo hidrológico, sendo o A o mais permeável e o D o menos permeável, e o uso e a ocupação do solo. Se a gente tem uma floresta, se a gente tem um aglomerado humano ou urbano ou algum outro tipo de atividade, a gente tem aí os usos do solo. Então, com essas duas características, a gente calcula o CN, tá certo? A gente também, se tiver mais de um CN, a gente pode calcular o CN médio para representar aquela região. Cabe observar que quando nós tratamos do cálculo do CN, a gente normalmente nessas tabelas vão apresentar o que a gente chama de CN2, que é um CN intermediário. Na realidade a gente tem CN1, CN2 e CN3. O que são esses CN1, CN2 e CN3? O que os distingue é exatamente o total de chuva antecedente, a chuva que aconteceu antes daquela precipitação que a gente está querendo estimar o coeficiente de escoamento. No CN1 ocorreu uma precipitação muito pequenininha, no CN3 aconteceu uma precipitação, um total de chuva maior, e no CN2 é um total de chuva intermediário. Vocês estão olhando aí no quadro exatamente qual é o total de chuva associado à chuva antecedente de cada um desses valores do CN. Então, com o CN, a gente tem então a possibilidade de calcular a precipitação efetiva. Então, dado o total de chuva e essa precipitação efetiva, como esse volume escoado se distribui no tempo. Então, para fazer essa distribuição, a gente vai discutir sobre o conceito de hidrograma unitário. O que é o hidrograma unitário? Então, o hidrograma unitário é a relação entre vazão contra o tempo. Então, o hidrograma é a relação entre vazão contra o tempo, e essa relação vazão contra o tempo, do caso do hidrograma unitário, esse hidrograma vai estar associado a uma precipitação de uma unidade. Uma unidade que pode ser 1 centímetro, 1 milímetro, etc. Então, a bacia hidrográfica é considerada como sendo um sistema que é solicitado por uma unidade de chuva, e com isso a gente vai ter uma resposta de um hidrograma que a gente vai chamar de unitário, porque ele está associado a essa unidade de chuva. Como é que a gente pode ter a estimativa desse hidrograma unitário? A gente pode tentar extrair esse hidrograma unitário através da base de dados que a gente tem. Se você tiver um conjunto de eventos de chuva, você pode tentar extrair esse hidrograma unitário a partir desses eventos de chuva. Se não tiver esses eventos de chuva para obter esse hidrograma unitário, a gente vai ter que utilizar um hidrograma unitário sintético. A gente vai conversar sobre esses dois pontos daqui a pouco. Mas primeiro, a gente precisa saber quais são as características desse hidrograma unitário. Então, o primeiro ponto é o seguinte, é que esse hidrograma unitário ele é considerado como sendo um processo linear. Ou seja, se ele é um processo linear, ele admite superposição. Ou seja, você vai ter então uma resposta, tá certo? De uma chuva, de uma unidade. O hidrograma unitário tem uma resposta de uma chuva de unidade, você vai ter exatamente a bacia hidrográfica, ela vai ser solicitada por uma chuva de unidade e vai ter aqui uma resposta que é esse hidrograma unitário. Então, se você tiver uma chuva de duas unidades, você vai ter então 2 vezes o valor para cada um dos tempos dá 2 vezes o valor do hidrograma unitário. Então, uma chuva de 2 unidades, 2 vezes o valor para cada tempo da vazão, a vazão calculada pelo hidrograma
pelo hidrograma unitário. Vocês estão vendo aí como é que se comporta. Então, qual é a lógica desses hidrogramas? É que ele é um processo linear, então ele admite superposição. O hidrograma unitário, nós vamos ter 3 propriedades para o hidrograma unitário. Então, no hidrograma unitário, nós vamos ter 3 propriedades para o hidrograma unitário. Quais são as 3 propriedades do hidrograma unitário? Primeira delas, que o tempo de base, ou seja, o tempo o tempo entre o início e o final do escoamento, ele é constante, independente da intensidade da chuva. Se tiver uma chuva de 20 milímetros e uma chuva de 10 milímetros, o tempo que separa o início do escoamento superficial direto e o final do escoamento superficial direto é o mesmo. Você tem o mesmo tempo de base, independente da chuva, independente da intensidade da chuva, desde que elas tenham a mesma duração. Dada a duração da chuva, o tempo de base permanece sempre constante. Segunda característica importante do hidrograma unitário é exatamente a superposição. Tá certo? Se você tiver uma chuva de 1 milímetro com a duração T e com a duração T você tiver uma outra chuva de 2 milímetros no mesmo tempo e você quiser obter a chuva de 3 milímetros resultante, simplesmente você vai somar a cada tempo quais foram as vazões obtidas no hidrograma de uma unidade de precipitação mais o que foi obtido com 2 unidades de precipitação. Então você vai ter exatamente essa superposição. E a terceira propriedade é a de translação. Ou seja, se você tiver uma unidade de tempo, uma chuva que aconteceu com unidade no tempo, no primeiro momento, primeiro ΔT, no segundo ΔT você tiver 2 unidades, simplesmente você pode calcular a chuva total de 2 unidades de tempo, transladando de unidade de tempo o hidrograma unitário. Vocês viram aí na tela essas 3 figurinhas que representam o que eu estou falando. Então, translação é a terceira propriedade do hidrograma unitário. Com essas 3 propriedades, a gente pode fazer exatamente, operar esse hidrograma unitário. Então, o hidrograma unitário, com essas 3 propriedades, ele se torna como se fosse um tijolinho, tá certo? Independente da complexidade da chuva, eu posso calcular o hidrograma unitário simplesmente superpondo esse tijolinho de uma unidade de chuva, tá certo? Se quiser menos de unidade, divido por 0,5, etc., porque todo esse processo é um processo linear. Então, basicamente, são essas as propriedades do hidrograma unitário. Cabe ainda dizer que existe um hidrograma unitário, que é o hidrograma unitário que a gente chama de hidrograma unitário sintético. Por que é sintético? Porque ele foi obtido a partir de diversas observações e a partir dessas observações a gente vai construir esse hidrograma unitário a partir de algumas características fisiográficas da bacia. Então, a partir de informações como tempo de concentração, como área da bacia, a gente constrói esse hidrograma unitário sintético. Tem diversos hidrogramas unitários sintéticos, como o de Snyder, o hidrograma unitário triangulado Soil Conservation Service. Então, tem vários tipos de hidrograma sintético. O mais famoso deles é o hidrograma unitário do Soil Conservation Service, muito utilizado no Brasil. Como é que se configura esse hidrograma? Esse hidrograma ele tem as seguintes características. A gente tem condição, então, de calcular qual é a vazão de pico e a duração a partir das informações do tempo de concentração e da área, bastando aplicar as equações que vocês estão vendo aí na tela, onde você tem TR, que é a duração da chuva de projeto, você vai ter o time lag, que está associado aí à defasagem entre o centro de massa da chuva e a hora do pico, tá certo? Que vai ser 0,6 do tempo de concentração. Você vai ter aí o tempo de base, também calculado pela expressão que vocês estão vendo, e vocês vão ter a vazão Q máxima também associada aí a essa equaçãozinha que vocês estão observando. Então, com isso aí você já pré-define qual é a vazão máxima, qual é o tempo de base e qual é o momento do pico a partir de 2 informações fisiográficas que são a área da bacia e o tempo de concentração, que é oriundo da característica de comprimento do rio principal, declividade ou variação de cota entre o rio principal. Então, com essas informações fisiográficas, é passível de calcular esse hidrograma unitário sintético, e com esse hidrograma unitário sintético, depois a gente pode aplicar para chuvas mais complexas e calcular a chuva de projeto. Ok? Mas a gente vai discutir depois um pouco mais sobre essa questão de chuva de projeto e nós vamos praticar em sala de aula a aplicação desse equacionamento do hidrograma unitário.